continuamos a conversa com os convidados de hoje, Paulo. Eu gostaria ainda do debate que estávamos a ter há pouco e anotei aqui duas situações que gostaria de ver o ponto de vista aqui do Sr. Luís Silva, relativamente a esta situação que nos expôs o Sr. João Lemos, relativamente à realidade que ele encontrou na altura na África do Sul. Você acha que seria possível transportar esse exemplo para o nosso exemplo aqui nacional? Eu penso que não. É complicado. Porque Quando falam nisso também, mesmo naquela vertente das apostas, que eu também não sei até que ponto, a nível legal, se é possível ou não. Mas isso, porventura, poderia atrair um leque, porventura, que está fora da colombofilia, que se pudesse interessar por uma modalidade. E essa questão foi aqui, e é pertinente, o Paulo Sala, porque foi aqui lançada também recentemente pelo ex-presidente da Associação, o Sr. Coutinho, que falou num projeto amplo, não sei se teve a oportunidade de ouvir, para a colombofilia, com várias medidas que ele próprio tem em mente. Um deles passaria precisamente por essa situação das apostas. Quem é que vê essa situação? Pois, vamos lá ver. Uma coisa é a realidade sul-africana, que por aquilo que eu tive conhecimento, sobretudo através das palavras do João Lemos, não hoje, mas conversamos já há muito tempo sobre isso, e também de outros colombófilos que vieram da África do Sul. O modelo sul-africano, embora diferente, é um modelo relativamente próximo do modelo, se calhar, holandês e belga e alemão, no que diz respeito ao profissionalismo e à organização, e também ao tipo de pessoas que praticam a colombofilia. Quer dizer, aqui a colombofilia em Portugal há de ser sempre, penso eu, um desporto um desporto amador. Portanto, nós não temos uma estrutura que nos permita, digamos assim, avançar por aí. É evidente que quem cria a estrutura são as pessoas. Talvez então, melhor dizendo, eu não vejo pessoas com mentalidade para evoluir para uma situação desse tipo. É capaz de ser extremamente complexo. Portanto, são de facto realidades muito, muito, muito diferentes. Nós temos uma mentalidade completamente diferente relativamente à competição. Essa coisa de mandar 4 ou 5 pomos e jogar forte, jogar muito dinheiro em 4 ou 5 pomos, é uma coisa que não passa, não está, penso que não está na nossa formação não está na nossa formação de colombófilos evoluir para aí. Não digo que seja impossível, mas para já não vejo pessoas suficientes e além de não serem suficientes, não as vejo suficientemente motivadas para avançar com uma coisa desse tipo. Aliás, estou um tanto ou quanto curioso para saber como é que vai correr no Algarve um projeto de colombódromo onde se vai jogar, ou se pretende no projeto jogar bastante dinheiro. Tudo isso é possível do ponto de vista aflorou aí a questão legal. É tudo possível, né? É tudo possível. O Estado, portanto, os impostos prevêem o jogo. O que é preciso, no fundo, e fazendo o paralelismo, é o total-negócio do futebol transposto para a colombofilia, não é? É pagar os impostos, fazer, por exemplo, aquilo que a Federação, por exemplo, já faz em Mira, que é anuncia prémios líquidos, mas os prémios já estão deduzidos de 35% do valor correspondente ao imposto. Pronto, entramos aqui numa outra, ou poderíamos entrar aqui numa outra situação que tem a ver com a evolução que se tem que registar também nas coletividades para começar a pensar também nisso. Mas independentemente de tudo, eu presumo sinceramente que a estrutura mental dos colombófilos existentes em Portugal não permitirá no curto prazo evoluir para uma situação de jogar forte em termos de dinheiro, o que iria... E aqui não será só, Luís, e desculpe interromper o seu raciocínio, não será só a estrutura mental, será também a própria financeira, não é? Pois, mas mesmo financeira existe. Vamos lá ver. Evidentemente que o João falou de uma elite de colombófilos da África do Sul. Não jogam todos forte. Claro, alguns não jogam tanto dinheiro, não é? É evidente, e aqui acontece exatamente o mesmo. E aqui existe uma elite de colombófilos também que porventura estariam disponíveis para entrar numa coisa desse tipo, disponíveis com capacidade para.
Claro. E com capacidade para, não tenho nenhuma dúvida. Então no Distrito de Aveiro não faltam aí colombófilos que têm capacidade financeira para ir por aí sem grandes ondas, sem nenhum problema. Agora, de facto, eu não estou a ver nós colombófilos portugueses a pensar numa coisa desse tipo. Sinceramente não estou a ver assim no curto prazo. Não quer dizer que isso não possa surgir, até porque toda a sociedade se está a transformar à nossa volta, a todos os níveis, portanto tudo muda, tudo se modifica. Às vezes eu dou comigo a pensar que até sou a criticar-me a mim próprio por ser um bocado, se calhar, velho do Restelo. Não sou muito sou um bocado avesso assim a grandes transformações, pelo menos assim sem ter o mínimo das coisas pensadas, estruturadas e projetadas. Não embarco muito assim em situações que não conheço, mas de todo modo, pronto, se a pergunta me é feita, acreditas que a curto prazo? Não acredito, porque pronto, até porque penso eu que antes de chegar aí há muita outra coisa que tem que ser feita. A certificação dos resultados e a introdução, penso que será inevitável, a introdução do fenómeno doping, portanto, em termos regulamentares e efetivos, para que depois a tal competição que vai fazer andar dinheiro aí para trás e para a frente, ela obrigatoriamente, as entidades que viessem a integrar iriam exigir isso. Claro. Portanto, patrocinadores externos, pessoas que iriam jogar dinheiro sem ser colombófilos, eles próprios iriam exigir esse tipo de coisa. De garantias, no fundo. Que ainda não funciona. Pronto, não funciona, e não funciona exatamente por isso, porque os colombófilos não têm dinheiro para pagar as análises antidoping, não é? Mas podia já funcionar se houvesse dinheiro, só que isso é de tal forma dispendioso que não nos passa pela cabeça estarmos a disputar. Custa mais, se calhar, a análise antidoping, uma ou duas análises antidoping levam o dinheiro que se calhar o campeão de muitas das nossas coletividades leva no final do ano de prémios. Portanto, isso é completamente está completamente fora de causa pensar numa coisa desse tipo. É tudo uma questão de capacidade financeira. Mas a nível da própria afirmação da modalidade, não seria importante ter uma iniciativa dessas? Eu penso no patamar a nível sim. É evidente, mesmo para a própria imagem da colombofilia, isso era importante que se fizesse. Mas pronto, como eu digo, desde logo sem dinheiro não vale a pena estarmos a pensar em nada, não é? Pronto, sem dinheiro não vale a pena estarmos a pensar em nada. Também acredito que, à semelhança de outro tipo de coisas que se dizia que nós não tínhamos dinheiro para, a partir do momento que começaram a aparecer, começou a aparecer aqui e, entretanto, mais pessoas se interessaram, mais empresas se interessaram e começam outras empresas a oferecer o serviço e maior oferta, baixa o preço. É provável que se evolua para uma coisa desse tipo. Neste momento, motivar 3 ou 4 laboratórios para adquirirem os equipamentos e o know-how para fazerem isso em Portugal é capaz de ser arriscado sem nós lhe garantirmos que eles à partida vão ter um determinado volume de faturação, não é? E portanto, não sei, a Federação está muito empenhada, até porque está a ser pressionada pelo Instituto do Desporto e já anunciou e não sei o quê. Reparem, imediatamente a Federação anunciar que é para andar, há um conjunto de colombófilos que faz chacota disto, quer dizer, mas é malucos e tal, deviam se preocupar com outras coisas e não sei o que mais. Pronto. Quer dizer, é tal mentalidade, quer dizer, nós próprios não mas a seguir os mesmos que dizem, mas eles são malucos, então mas agora vão fazer controle antidoping, mas eles, então mas e quem, e como e tal, e não sei o que mais, pronto. 5 minutos depois estão numa conversa com outro colombófilo ao lado e dizem assim, aquele gajo ganhou a semana passada e não sei o quê, o outro gajo também ganha, mas ele anda muito na casa dele e não sei o quê, aquilo a droga é a mesma, usa um, usa o outro e tal e não sei o quê. A suspensão é levantada. Levanta-se. Não, o João há bocado disse uma coisa curiosa e foi uma coisa que eu sempre defendi, para a colombofilia e pronto, e de facto, pronto, somos assim, o que é que se há de fazer? Somos assim, pronto. Pronto, eu por acaso não simpatizo muito com o homem, mas não faltam aí portugueses que não podem ver o Mourinho, né? Quer dizer, ele é um português, é um homem que tem sucesso mundial, é um homem que é aplaudido por muita gente. Porque é que vão ser os próprios portugueses a dizer mal dele? E quem diz dele diz Cristiano Ronaldo e diz Luís, assim, nós não valorizamos o que temos e parece-me que somos. Mas é aquele estilo de pessoa que ou se ama ou se odeia, não há meio termo. Exatamente, mas que diacho, ele é português.
E o João Lemos disse assim: os indivíduos na África do Sul, eu ganhei do primeiro ao quinto e eles estavam na sala e os resultados estavam a ser fixados na lousa, não era no ecrã, era na lousa, porque no ecrã se calhar também não havia. E quando viram o portuguesito no meio dos ingleses emprestados, portanto, quando viram lá o indivíduo a ganhar, o portuguesito, né? Desculpe-me, não é no sentido de pejorativo, é que nós temos sempre a mania de falarmos assim, de nos sentirmos inferior aos outros. Mas você ganha e as pessoas levantam-se na sala, os ingleses, os sul-africanos, e batem palmas. Aqui levantavam-se para dizer o quê? Roubou a anilha. Roubou as anilhas todas. Do primeiro ao quinto, roubou, pronto. Ponto final, parágrafo. E depois também referiu aqui, chegou à Alvegaria com um outro know-how, com pombos. Eu tive a oportunidade de ter alguns pombos desses na mão e tive a oportunidade, então essas é que tive muitas oportunidades de introduzir os dados no computador para sair a classificação, porque era eu que fazia esse trabalho e portanto todo este processo me passava, porque eu era lá, pertencia à coletividade da Alvegaria na altura, onde eu concorria, e de facto eu sei de indivíduos que não e tal, e lá foram esperar os pombos de João Lemos lá escondidos no meio do campo do milho ao lado do Pombal. Quer dizer, pronto, por acaso estas coisas são de algum modo são caricatas, porque o João Lemos nunca foi diretor da coletividade. Nunca lá o sair mudo e entrar calado, ou entrar mudo e sair calado é uma característica dele próprio, pronto, é uma característica pessoal, mas tem também outra característica dele, sempre foi, pronto, mas isso não faz dele menos colombófilo que os outros, mas sempre foi uma pessoa indisponível para trabalhar na coletividade, para trabalhar nas tarefas normais, pronto. Estava sempre disponível para colaborar com as direções nos apoios que lhe pediam, mas para trabalhar não trabalhava. Quer dizer, então, mas se ele não participava no ajustamento, se ele não carregava as caixas, na altura o caminhão ainda passava na coletividade, se ele não tinha nenhum tipo de interferência, que é que ele poderia fazer? Só se ele fosse para aí o Luís de Matos ou outro gajo, o não sei o quê, que fizesse mentalmente os pombos fugirem de dentro do caminhão. Quer dizer, só se ele tivesse esse tipo de magia, não é? E anilhas marcadas. Portanto, muita coisa. Depois, se calhar, inventava as anilhas e depois, se calhar, copiava as anilhas. E depois um dia também, não sei o quê, são produtos que ele traz da África do Sul que ninguém conhece, não sei o quê. Bom, independentemente de tudo. Pronto, é esta nossa característica que não favorece muito realmente. E sei lá, eu não sei o que é que seria se um dia, com os colombófilos que eu conheço, se os colombófilos que eu conheço mandassem pombos e estivessem a disputar 1000 contos. 1000 contos o quê? 500 euros? Não, 5 contos. 5 mil euros. Estivesse a disputar 5 mil euros numa coletividade. E você aquilo devia ser espingarda às costas, eu sei lá. Não sei, aquilo devia ser uma coisa. O indivíduo que ganhasse ia ter tantos nomes em cima do pelo que eu não faço ideia. Quer dizer, pronto. Isto agora é um bocadinho a brincar. Evidentemente que estou a exagerar, não será tanto assim. Mas pronto, o Messias também disse muito bem, nós somos mais colombófilos para pôr os pombos a correr e depois perdermos-nos na discussão de quem ganhou o primeiro e quem ganhou o segundo, sem se calhar ligarmos muito realmente ao valor dos prémios. Não é isso de facto o que nos faz correr, não é os prémios de disputa, muito embora, e vocês também estão fartos de saber aqui, e nós temos coletividades. Temos coletividades que, mercê do trabalho extraordinário dos dirigentes que têm, já disputam prémios, já têm orçamentos já têm orçamentos que não significativos, que não são nenhuma brincadeira. E nós sabemos que alguns colombófilos se movimentam por essas coletividades em função dos prémios. Portanto, digamos que já há aqui alguns de nós já também correm atrás dos prémios. Já não é aliás, desculpe interromper o seu raciocínio, tem sido dito aqui por vários colombófilos. Eu acho que a grande maioria daqueles que temos falado, e o Luís também é um seguidor do programa, e tem ouvido isso, de que hoje em dia se tem perdido também muita essência da colombofilia, que sempre foi o convívio antes da competição, e que se tem perdido muita essência precisamente por essa disputa mesmo dentro das próprias coletividades.
Concorda também com essas afirmações que têm sido feitas aqui? De que a essência que sempre foi a base da colombofilia, que foi o convívio, que o Sr. Armando Messias acabou por salientar, o mais importante para ele é isso mesmo, deixou de ser tanto assim e passou a ser mais a parte competitiva, mesmo dentro das próprias sociedades? Não tenho nenhuma dúvida que assim é. Aliás, eu tenho-me pronunciado algumas vezes ao encontro dessa, digamos que confirmando isso que para mim representa um problema, não é? Mas tem tudo a ver com a própria competição entre as pessoas. Quer dizer, o problema é que nós estamos sempre todos em competição. Eu penso que até quando vamos à bica, a beber a bica, estamos em competição. Nada se faz no mundo atual, parece que andamos aqui todos a competir uns com os outros, é uma coisa tremenda. E então é curioso, lá em Fala-Maior, por exemplo, eles marcam um encerramento para as 4 horas, às 3 horas já estão pessoas à espera para encerrar os pomos. Se marcar para as 3, às 2 já lá estão. E se marcar para as 2, e se marcar para as 9 da manhã, estão lá às 8. Querem ser os primeiros. Mas isso pode ser uma questão de estágio. Eu não sei. Pronto. E depois o que é que acontece? Querem ser os primeiros, não é para ser os primeiros de dizer eu fui o primeiro a estar. É para irem rapidamente embora para casa. E depois as febras que estão lá e os amendoins e não sei o que depois ficam sempre os mesmos. E depois eu até gostava de perguntar ao não sei quem, então mas tu tiveste um pombo e porque é que não tiveste o segundo e tal? Então mas a tua pomba tinha umas penas brancas, ela é alguma coisa à outra pomba, não sei o que, era isto que se passava antigamente nas coletividades. A tua pena branca, o teu pigarço, o teu não sei quem e tal, e portanto era quase um dia que levávamos a encetar as pombas em Algaria, nos anos 70 e não sei o quê, não é? E depois aquilo era de tal maneira que todos falavam com todos. Evidentemente que se dessas conversas se nós, sobretudo os mais novos, aprendiam alguma coisa, eu tenho dúvidas se a gente aprendia alguma coisa. Se calhar não aprendíamos nada. Mas há uma coisa muitíssimo importante, porque não aprendia de uma forma direta. Quer dizer, ninguém se punha ali a dizer as coisas são feitas assim, assado, desta maneira, daquela, façam assim ou façam coisa. Ninguém dizia. E quando dizia, não estava a falar a verdade. Quando, assim em público, quando estavam várias pessoas a ouvir, muitas vezes ele estava a dizer a um, eu faço assim, assado, que era para o outro ouvir que não é nada daquilo. Não é nada. Pronto. Mas isto também é a essência do colombófilo. Não é? Sobretudo daqueles com mais idade. O Tio Adriano Pimenta foi um grande colombófilo na Algaria. Mas dava para aprender com um homem. Agora, não era preciso descodificar aquilo que ele estava a dizer. Era preciso descodificar aquilo que o homem estava a dizer. Quando ele estava a dizer porque não sei o quê, do mel não sei das quantas e não sei daqui e tal e não sei o quê, pronto. Depois as pessoas chegavam a casa e tocavam a dar mel aos pomos, pois. Mas não é assim. Era preciso, de facto, nós aprendíamos a aprender. Nós tínhamos que saber, ora bem, e depois com o tempo nós já sabíamos os tiques das pessoas, ora bem, este gajo quando está a dizer isto tal, e depois íamos por aí. Era muitíssimo, portanto, era muitíssimo difícil. Porquê? Porque os próprios colombófilos mais velhos não nos davam a coisa de mão beijada. Eles contribuam para a nossa formação exatamente criando-nos dificuldades e pregando-nos armadilhas. Porque depois diziam assim, tu estás a expor o macho antes do encestamento com a fêmea e depois fechas o casulo e depois viras a tigela ao contrário e depois fazes mais não sei o quê e depois o macho está para fazer isto e tu tiras e não deixas galar e depois fazes assim e sabe e tal, mas olha que é assim que tens que fazer e tal, mas primeiro insertas os outros, que é por causa dos outros não estarem na caixa a ver, porque senão ficam nervosos e não sei o que mais, e pronto, e nós fazíamos aquilo religiosamente. Outro dia mal chegávamos e dizíamos, então rapaz, tu fizeste aquilo que eu te disse e tal, fiz e tal, então e o teu pão, fui primeiro ou foi não sei o quê? Bom, não, por acaso o pombo até nem veio bem, porque tu não fizeste bem como eu te tinha dito. Alguma coisa tu não fizeste. Ora pensa lá e tal. Isto fazia parte da convivência. Quer dizer, eu não tenho nenhuma dúvida que fazia. Quer dizer, e no fundo andávamos ali todos a aprender, até que depois fazíamos as coisas que alguns nos diziam ou aconselhavam 2 ou 3 ou 4 vezes, aquilo corria mal, cruz em cima, definitivamente isto não é esquema nenhum, isto não dá. Pronto. Então
pronto, digamos que tem muito, é diferente. Hoje eu não vejo ninguém, quer dizer, com aquele espírito que se falava antigamente, eu não vejo ninguém nas coletividades a falar sobre como se faz colombofilia. O que é que eu vejo? Pá, marquei tão mal, pá, mas eu não fiz nada às pombas. Já me estou a ouvir a mim próprio. Fiz nada marquei tão mal e não sei o quê e tal, pá, o que é que aconteceu, terá sido disto, terá sido daquilo, mas eu marquei mal e tal, e não sei o quê. Pronto, mas depois os miúdos virem até connosco, os miúdos, os colombófilos mais novos, e pedirem, por exemplo, pombos pedem. Há dias há um que me pediu, tens aí um pombo tão bom, pá, não me arranjas um irmão. Assim com esta lata toda. Assim, com toda esta facilidade. Tens, quer dizer, um pombo que foi anilhador, o indivíduo não me pede nem um sobrinho, pede-me logo um irmão. Não. Pronto. Pois, e não vai preso por isso, não é? E não vai preso por isso. Mas, pronto, eu acho que era, de facto, a colombofilia é diferente, mas se me perguntarem, mas tu queres a colombofilia de antigamente? Se calhar não quero, é? Agora, quero algumas coisas que a colombofilia antigamente tinha, porque outras também será impossível, porque nós não temos tempo. Hoje em dia nós não temos tempo para fazer aquilo que nós fazíamos antigamente, que era estar numa tarde de sábado sem fazer nada, rigorosamente mais nada. Íamos levar as pombas à sede e ali ficávamos. Pronto, acabou, até à noite. Estou a falar de uma tarde de verão, é? Pronto, de facto, nós hoje não temos disponibilidade de tempo e se calhar também não temos disponibilidade mental. É o que eu digo, chegamos à sede e queremos ser os primeiros a estar para ser os primeiros a sair. Viramos as costas àquilo tudo, fica lá toda a gente a olhar os que ficam, outros já foram embora. Outro dia, quando vamos com o relógio, é a mesma coisa e queremos fugir dali. E se calhar passamos mais tempo noutras coisas e menos tempo na colombofilia. Mas também acaba por ser um pouco uma questão de valores, quando as pessoas hoje em dia olham mais para si próprias que propriamente, e daí não haver essa convivência. Pois, mas é assim, e nesse aspecto eu presumo, ou estou convicto, porque seria muito mau se assim fosse, estou convicto que não é uma questão só dos pombos, é uma questão das pessoas. Porque, reparem, nós hoje, com um computador, temos tudo, não precisamos falar com ninguém. Ligamos um computador, está ali tudo. É espetacular, por um lado. Eu não preciso de falar com ninguém. Eu acho que as pessoas hoje têm muita dificuldade. É o grande problema das novas tecnologias. As pessoas têm muita dificuldade, a vez para os miúdos. Tenho que confessar, eu tenho uma grande dificuldade, por exemplo, em sentar-me à frente do meu filho e ter uma conversa com ele acerca de qualquer coisa. Porque não conseguimos falar. Eu falo, não sou mudo, ele também não é. Pelo menos olhos nos olhos, não é? Mas quer dizer, estamos ali a falar, mas não conseguimos construir uma conversa. Saltamos de temas com muita facilidade, não aprofundamos as coisas, não. Porque depois eu gosto de aprofundar, se calhar, num determinado sentido, e ele gosta de aprofundar no outro. Portanto, não tem a ver. E depois ele diz assim: mas espera aí. Tu tens a certeza do que estás a dizer? Tenho, mas não é preciso teres a certeza. Nós carregamos aqui, ora Google, não sei o quê, põe a palavra e tal, vamos lá ver. Está aqui, não estás errado, não é nada. E muitas vezes, não, por acaso quem estava errado era eu. Mas estas facilidades todas criam no indivíduo uma alteração do comportamento, sei lá, social. Pois, mas tem a ver também com a própria dependência. É uma coisa assim, é tudo mais fácil. Não vale a pena decorar a tabuada. Não vale a pena saber quem foi o primeiro rei de Portugal. Desculpa lá, mas quando você ganha, perde um bocadinho mais tempo. Isso é evidente que sim. Não, eu perco mais tempo quando perco. Eu perco mais tempo quando perco. Ele está a falar isto de vir embora e ele está sempre, normalmente está até ao fim. E eu também nesse momento. Mas ele é que faz as classificações, por isso. Sim, mas já falar um pouco a nível generalizado do que se passa nas coletividades. Sim. E eu penso que isto é... Depois esses colombófilos, por exemplo, há aí colombófilos que estão a concorrer em 3, 4 coletividades. Ou seja, estão a
participam nos campeonatos de 3 ou 4 coletividades, porventura, perdoem-me, eu não estou a referir a nenhum caso em concreto, estou a referir na generalidade. Porventura, os columbófilos que concorrem aos campeonatos de 3 ou 4 coletividades não estão em nenhuma. Não estão em nenhuma coletividade. No tempo do meu pai, no falecido pai, o sábado à tarde era por conta da comofilia. Mas, João, mas o que é que eu acabei de dizer? Juntavam-se ali. Mas eu tocou num ponto, a meu ver, faz toda a relevância, porque eu às vezes apercebo, vou andando na rua e aos sábados, inclusive há pouco tempo, lembro-me de ter cruzado com um columbófilo e essa situação, o columbófilo estava a deixar os pomos numa dada coletividade e eu às tantas eu pensei assim, este columbófilo está aqui, daqui a um bocado tem que estar ali. Exatamente. E já esteve às tantas entalado, porque eu sei que ele concorre em 3 ou 4 coletividades e isso faz todo sentido, acaba por não ter tempo disponível para estar em lado nenhum. Exatamente, não tem lado nenhum. Isso lá vai ter um bom ponto, é a quantidade. É um ponto fixo, é a quantidade, porque se tivesse menos, nada disso acontecia. Pois, mas se perguntarem aos columbófilos se eles não querem, essas coletividades querem essas pessoas lá. As coletividades querem essas pessoas lá, não tenho nenhuma dúvida. É um ponto de vista que eu gostava de ouvir a sua opinião, porque vezes chego em conta, isto aqui é um tema um pouco sensível. Há os 2 pesos e as 2 medidas, não é? Por um lado, obviamente, há a parte financeira da receita, que é necessário ter uma maior quantidade de pombos para as coletividades, mas por outro lado, a dita verdade desportiva que alguns defendem muito aqui nos programas semanalmente, e defendem que haja de certa forma o recenseamento limitado de pombos. Qual é o seu ponto de vista relativamente? Isso aqui é um tema um pouco sensível, porque há os 2 pesos e as 2 medidas, lá está. Por um lado faz sentido, mas por outro também há necessidade. Pronto, a questão da verdade desportiva é uma questão muito delicada. Às vezes é associada à igualdade. Eu penso que são coisas completamente distintas. A igualdade não tem a ver com a verdade desportiva. Agora, o grande problema que se coloca, e a questão financeira também podemos pô-la de lado, desde já. Isto é, sabemos perfeitamente que se houver uma diminuição de pombos, os custos absolutos diminuem, mas os custos relativos aumentam. Isto é, há uma determinada estrutura, uma estrutura mínima da coletividade e depois da associação que tem que existir. E essa estrutura mínima que faz funcionar a coletividade, no caso, por exemplo, a eletricidade, o computador, o carro de treinos, é um custo fixo, mais ou menos fixo, e que não evolui. Se forem mais 100 ou mais 200 pomos, o custo é o mesmo. Ou seja, se for menos pomos, o mesmo custo vai dividir por um número inferior de pessoas, de pomos, neste caso de pessoas. Portanto, mas o custo tem que ser sustentado. Logo, o preço relativo aumenta. O preço, digamos, por pombo aumenta. Não é? E, portanto, muita gente diz, mas a associação, por exemplo, pode não estar interessada porque às vezes diz que quer lá muito dinheiro, quer muitos pombos, quer muito dinheiro. Está tudo, não há nenhum drama quanto a isso. Da mesma maneira que não há na coletividade. Isto é, se a receita for menor, não é? Cada um vai ter que pagar mais. Paga mais. Pronto. Isso vem de encontro ao que Sr. João Lemos exatamente. Que mandava relativamente menos pombos também, porque também o preço por pombo também era substancialmente mais elevado também, não é? Estamos a falar de realidade. Exatamente. Mas quer dizer, aquilo que o Luís disse, a verdade esportiva, eu concordo até certo ponto com ele. Mas temos que ver uma coisa. Sabe que se uma pessoa ou se um columbófilo envia 30 pombos e se outro envia 20, nas mesmas condições, o que envia 20 está prejudicado, não tem tanto acesso aos prémios. Eu vou dar outro exemplo. Quando um columbófilo começa na lide dos pombos, começa normalmente com poucos pombos. Isto.
Na regra geral. Há exceções à regra, porque há aqueles indivíduos com bastantes qualidades, postos e tal, e começam logo com 30 pombos, ou o máximo, se fosse possível 60, também mandavam 60. Mas eu estou a dizer, na generalidade dos factos. O indivíduo começa normalmente com 20 pombos. Começa com pombos do Zé Francisco, do Zé António, tá? É assim que funciona, infelizmente, em Portugal, porque as pessoas não têm condições monetárias. Há exceções à regra também. Esse indivíduo começa com 20 pombos, o outro está com 30 e ele não tem acesso aos prémios. Corre um ano, corre o segundo ano, o terceiro ano, não manda mais. Isto, eu estou no mercado e sei que isso é verdade. Pois, mas vamos lá ver. Agora, mas se calhar isso também é um problema da modalidade, porque se calhar a colombofilia é a única modalidade desportiva em que um principiante entra diretamente para a competição com os indivíduos. Daí alguns defenderam os ditos escalões que deviam existir. É nesses termos que eu estou a falar. E o problema todo é este. 30 pombos a um concurso de velocidade é um número de pombos que não é exagerado, mesmo para uma colónia de 60 pombos. Um indivíduo que tenha fala-se em limitação de ajustamentos, não é? Pronto, uma limitação de ajustamentos, e eu não concordo muito com ela, limitação ao número de pombos por ajustamento. Não concordo muito com ela porque ela, bem vistas as coisas, então se houver limitação ao ajustamento, na minha perspectiva não pode ser 120 nem 100, tem que ser muito menos que isso. Porque o problema é este: o indivíduo tem 60 pombos no pombal, não é? Que pombos é que vai mandar um concurso de velocidade nos moldes ou nos modelos que nós temos a campanha desportiva? Nós, quando começamos a campanha desportiva, temos 2 treinos oficiais e alguns treinos que a coletividade faz, e não nos esquecemos que o nosso modelo competitivo é um modelo já muito antigo, ainda de uma altura em que não havia sequer classificação, não havia sequer, as coletividades não tinham sequer carros de treino. O indivíduo tem 60 pombos, o que é que lhe vai fazer? Se só manda 20, vamos supor, a um concurso de velocidade, fica com 40 pombos em casa, e esses 40 pombos em casa ficam a fazer o quê? As pessoas têm vontade de os mandarem. É? Então eles não podiam ir a esse concurso de velocidade a pensar que estão a treinar para os concursos de meio fundo que vêm a seguir. Portanto, coloca-se desde logo essa questão. E 30 pombos a velocidade, de facto, nenhum principiante pode mandar. Ou quer dizer, se calhar não deve. Ou pelo menos em condições. Agora, devemos fazer uma redução drástica no número dos pombos encestados à generalidade, porque nos faz falta fomentar a entrada de colombófilos novos e eles entrando têm muitas dificuldades, ou então devemos fazer uma outra coisa que é a tal, porventura também nunca nos dedicamos muito o tempo necessário a estudar isto, que é enfim, uma coletividade muito pequenina onde haja 1 ou 2 colombófilos novos, não vai criar um campeonato só para estes colombófilos novos. Se calhar teria que ter uma abrangência, um escalão, digamos, diferente. Teria que haver uma abrangência, se calhar, ou concelhia ou distrital, para proporcionar a essas pessoas uma competição mais dentro do nível que eles têm. Porque a questão é, mesmo que eles mandem 30 pombos, mesmo que eles mandem 60 pombos, se calhar tem o mesmo acesso contra 30 de um indivíduo que já é colombófilo há 10 ou 15 anos. Não é? Um indivíduo que começa, mesmo que mande 60 pombos, se calhar vai ter tanto acesso aos prémios com 10 ou com 20. Porquê? Porque ele ainda não tem conhecimentos, ainda não está preparado para competir diretamente com esse indivíduo que tem mais experiência, e o problema transcende a quantidade. Evidentemente que a quantidade é importante, porque a quantidade tem custo. A alimentar pombos, a enviar, a inscrever, etc. E se falarmos em miúdos ou colombófilos no início da sua carreira desportiva, estamos a falar de indivíduos que quem vai pagar aquilo é os pais. Então, nos tempos que correm hoje em dia, o miúdo chegar ao pai e pedir-lhe o dinheiro para o almoço no liceu é uma coisa, e pedir-lhe dinheiro para alimentar os pombos que estão no pombal há de ser uma tarefa um tanto ou quanto difícil, dependendo do pai, e dependendo do pai reconhecer na colombofilia um caminho ou uma alternativa válida para a ocupação dos tempos livres do filho, porque se não reconhecer, não tem hipótese nenhuma. E daí a tal situação de falar às vezes que a colombofilia muitas das vezes se apela, de vez em quando, aos jovens, mas tem que haver uma base sólida, e essa base sólida só se consegue a partir de certo momento na vida social
social quando chegamos à maioridade. E quando digo maioridade, quando já temos a nível a vida sustentada, com porventura já esposa, já temos uma casa e tudo mais, já temos um trabalho fixo há um determinado tipo de anos já, e só aí, porventura, quando houver uma solidez financeira, permita porventura pensar nesse caminho da clomofilia. Porque às vezes se encontra que estamos a falar da juventude, mas a juventude em si. Não é só isso, Paulo. Você sabe que atualmente os jovens estão a viver à custa dos pais. A maioria dos jovens estão a viver à custa dos pais. Hoje em dia, e há dias tem ali. Isso é evidente, não? Há dias li isso, cada vez mais se casam mais tarde. Já na casa dos 30, quando há uns anos atrás era impensável. E cada vez mais se casam e ficam em casa dos pais, também sustentados por eles. Não é? Que essa é uma realidade ainda pior, não é? Não, eu sou apologista na redução dos fundos. É evidente que eu sei que o Luís não é apologista desse facto, mas quer dizer, eu tenho a minha ideia, ele tem a minha ideia. Não, mas eu não sou, desculpa lá, eu não sou contra a redução de pombos. Agora, eu sempre tem que haver mais qualquer coisa. Eu sempre fui apologista, e o Luís sabe muito bem, mesmo nos meus tempos áureos de comófilo, eu sempre fui apologista na redução dos pombos. Ele sabe muito bem disso. Eu nunca fui sempre contra a quantidade, porque tendo menos, nós aperfeiçoamos mais a qualidade. Isso não há nenhuma dúvida. Mas lá está, os colomófilos têm outra vertente. Os colomófilos teriam estar preparados para pagar mais, obviamente, não é? Pois, mas Paulo, não, daí... mas defende, João, desculpa lá, você defende a redução, mas diga-nos lá assim um número, uma quantidade que um colombófilo, imaginemos, pronto, mas agora temos vários tipos de colombófilos, não é? Temos sócios, que são 3 ou 4 indivíduos no mesmo pombal. Temos colombófilos como o Sr. Messias, que é sozinho, e neste momento eu também posso dizer que sou sozinho, e você também era. Você é que fazia tudo, você é que tratava, você é que limpava, você é que, pronto, é assim como o Messias, é assim como eu, pronto. Mas e você acha que devem ser quantos pombos num pombal? 20 pombos num pombal? Sempre fui apologista. Não, num pombal não. É enviar para o cesto. É enviar para o cesto. Pronto, mas a redução de pombos em competição ou no pombal que você defende? Não, é mandar para a competição. Mas e quantos no pombal? No pombal, isso já é liberado de cada um, mas se te mandar 20, não tem 200. É que coloca-se mesmo essa questão. Imagine que são 80. 80, se calhar até não os tem. Ou 60. 60 já tem. É razoável, não é? É razoável. Para 60 para mandar 20. E o que é que faz aos outros 40 que ficam em casa toda a semana? Luís, há muitas percas. Há muitas percas. E você sabe muito bem que há muitas percas. Pronto. Então ficariam parados. Ficariam parados. Eles rodam, pô. Eles rodam por eles, pô. Pronto, e mal de nós não rodamos os pombos. Tudo bem. É uma perspectiva, quer dizer, não tenho nada contra. Aceito perfeitamente essa ideia, mas vai ser um bocado difícil de pôr em prática. Não. Porque é esse o... Eu lembro perfeitamente, isso foi no seu tempo. Já lá há uns anos largos, em que você era o presidente da mesa, tenho a impressão que sim, nessa altura, em que em Albergaria nós chegamos a limite de pombos por concurso, e que eu defendia a tese de 20 pombos, mas outros em contrapartida não queriam 20, queriam 30, e fomos a votos. Isso foi consigo, você lembra as pessoas? Sim, todos os anos se mas isso já há bons anos lá. Aqueles que foram a 20 ganharam. Portanto, eu fui a 20 e ganhámos. Mas depois houve uma... Lá está. As portuguesas não se entendem. Mas um revolucionário que teve que ir a votos novamente e os 30 é que ganharam. Isso é tudo. Lembra-se dessa história? Pronto, dizer que me lembro, não me lembro, mas isso não me soa nada do outro mundo. Não, mas é precisamente isso que eu estou a dizer. É perfeitamente possível que tenha acontecido. Até porque há de recordar-se que quem queria os 30 eram exatamente os colombófilos com menos posses, não eram até os colombófilos mais. Aí já tinha outro fundamento. Porque qualquer palavra que eu dissesse já era mal interpretada. O vinho do João era para baixo. Era mal interpretada.
Mais classificações, Paulo. Exatamente, avançamos com mais classificações, até porque estamos a caminhar para o final do programa e depois ainda temos a crónica, a voz da Associação para lançar nesta edição. Resultados da prova de Granada, a segunda defunto, Grupo Clubófilo de Oleiros, primeira posição para Gastão Costa, média de 1183 metros por minuto, segunda posição para FR PX Moreiras, terceiro para Américo Caetano, quarto para Vasco Belinha, quinto para FR PX Moreiras. Na classificação geral dos concorrentes, olhando para a classificação deste grupo, FR PX Moreiras na primeira posição, segundo Seixas e Pinheiro, terceiro para Gastão Costa, quarto para Vasco Belinha, quinto para Américo Caetano. São os 5 primeiros desta sociedade, deste grupo colombófilo de Oleiros, Santa Maria da Feira. Mais resultados da prova de fim de semana. Agora a Sociedade Colombófila de Sanfins, primeiro lugar Adélio Silva, ou Adelino Silva, melhor dizendo, no primeiro e no segundo lugar. No primeiro lugar com uma média de 1200 metros por minuto, depois no terceiro lugar os Pereiras, quarta posição para Joaquim Petis, quinto novamente para os Pereiras. Na classificação geral dos concorrentes, Adelino Silva na primeira posição, António Costa na segunda, os Pereiras no terceiro lugar, Augusto Gomes na quarta posição, quinto para Joaquim Petis. Mais resultados relativamente à prova do fim de semana, olhando para mais uma sociedade do Concelho de Santa Maria da Feira, agora a Sociedade Colombófila de Lourosa, José Alves na primeira posição da prova de Granada, de fundo, com média de 1189 metros por minuto, segundo lugar Fontes e Tavares, terceiro para José Soares, quarto para Fontes e Tavares, quinto para Abel Rocha. Na classificação geral dos concorrentes, primeiro lugar Manuel Oliveira, segundo Abel Rocha, terceiro para Joaquim Almeida, quarto para José Soares, quinto para Carlos Carneiro. Estes os resultados da Sociedade Colombófila de Lourosa, Santa Maria da Feira. Mais resultados das provas, ou da prova do fim de semana. Agora olhamos para o Grupo Colombófilo de Arrifana, primeira posição para Maximino Souza, com média de 1154 metros por minuto, segunda posição para José Santos, terceiro também José Santos, e que ocupa também a quarta posição, quinto para Manuel Silva. Na classificação geral dos concorrentes, primeiro para José Santos, segundo Manuel Ferreira, terceiro Arnaldo Reis, quarto para José Silva, quinta posição para Manuel Martins. Estes os 5 do Grupo Colombófilo de Arrifana, Santa Maria da Feira. Mais resultados relativamente à prova do fim de semana. Agora vamos olhar para Fiéis, precisamente o Grupo Colombófilo de Fiéis. Primeiro lugar para JMR SAD, com média de 1185 metros por minuto. Segundo lugar para Belmiro Pinto. Terceiro para Mário Silva. Quarto para Telmo Pereira. Quinto para Rufino Silva. Na classificação geral dos concorrentes, primeira posição para Jorge Pereira, segundo António Ribeiro, terceiro Carlos Carneiro, quarto para Telmo Pereira e na quinta posição Amadeu Carneiro. Estes os 5 do Grupo Colombófilo de Fiéis, Santa Maria da Feira. Continuamos neste concelho para mais um Grupo Colombófilo, desta feita ao Grupo Colombófilo Nogueira da Regedora, primeira posição para Carlos Carneiro, média de 1189 metros por minuto. Segunda posição para Marcos Barros, terceiro Gastão Costa, quarto Ângelo Pereira, quinto para António Gomes. Na classificação geral dos concorrentes, primeiro lugar para Carlos Carneiro, segundo Lourenço Ricardo, terceiro Gastão Costa, quarto para José Teixeira, quinto para António Castro. Estes os 5 do Grupo Colombófilo de Nogueira da Regedora, Santa Maria da Feira. Mais resultados para avançar dentro de instantes neste Nação Colombófila, a caminhar rapidamente para o seu final. Antes da crónica de Luís Silva, ainda a União Colombófila de Santa Maria de Lamas, primeira posição para Mário Batista, com média de 1161 metros por minuto. Segundo lugar para Joaquim Ferreira Sá, terceiro para José Oliveira, que ocupa também a quarta posição. Quinto lugar
para Joaquim Sá. Quanto à classificação geral dos concorrentes, primeira posição Euclides Leite, segundo José Oliveira, terceiro para Joaquim Martins, quarto para António Silva, quinto lugar para Vítor Coelho. Olhamos agora para a voz da associação, por Luís Silva. Vamos ouvir a crónica desta semana. Boa noite a todos. O apontamento de hoje aborda em primeiro lugar o concurso do passado fim de semana, para realçar, mais uma vez, o impacto que as nossas soltas estão a causar um pouco por todo lado. A começar pela grande solidariedade que estamos a merecer dos colombófilos locais ou residentes na região onde se efetuam as soltas e que em Granada, ou seja, a muitas centenas de quilómetros de distância, tiveram mais espectadores do que na generalidade das soltas que realizamos em Portugal. Saber que nessas pessoas se encontram verdadeiros amigos que tiveram a preocupação de nos alertar previamente para a impraticabilidade do local de solta, inicialmente escolhido por causa do alagamento do terreno, tendo esperado pela chegada dos caminhões para os orientarem para outro local alternativo. Isto é algo que nos envaidece, porque a vaidade nestes casos é um feitio e não um defeito. A colombofilia deve ser isto mesmo: amizade, respeito, solidariedade entre seres humanos que gostam de pombos de corrida, sejam eles portugueses, espanhóis, chineses, do Norte, do Sul, do Sporting, do Porto, do Benfica ou do Marítimo. Isto consegue-se com tolerância e disponibilidade. No próximo fim de semana são previstas dificuldades acrescidas para os pombos. A temperatura vai, ao que se diz, disparar e por isso os pombos estão sujeitos a uma inversão drástica das condições climatéricas. É como que passar do 8 para 80. Aconselhamos cuidados especiais por parte dos colombófilos na preparação dos seus pombos para este concurso. O outro assunto de que quero falar tem a ver com o programa Nação Colombófila da passada semana, em que foi difundida uma imagem errada acerca da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro, retratando-se a instituição e as pessoas por ela responsáveis de uma forma incorreta e, acima de tudo, injusta. Impõe-se, por isso, uma ratificação pública da situação, principalmente junto das pessoas que assistem ao programa que, por não serem praticantes da modalidade, não conhecem com o necessário rigor o verdadeiro enquadramento das coisas e poderão, face àquilo que foi afirmado no apontamento Mulheres na Colombofilia, interpretar negativamente a modalidade e as pessoas que a ela se dedicam. Os colombófilos, ou pelo menos a generalidade dos colombófilos, sabe que as críticas, ou melhor, as acusações infundadas da autora do apontamento, têm uma razão de ser bem diferente das preocupações feministas que serviram de máscara ao verdadeiro objetivo, estando, isso sim, relacionadas com motivos pessoais e da sua coletividade de candeias às avessas que se encontram com as orientações e decisões da sua associação. Sabemos do descontentamento de algumas mulheres colombófilas relativamente aos conteúdos do apontamento e não se revêem nele que está muito mais focado numa crítica velada à associação do que no complexo e vastíssimo tema que verdadeiramente cabe sob o assunto em título: as mulheres na colombofilia. Impõe-se por isso esclarecer que o campeonato das senhoras organizado pela Associação Colombófila do Distrito de Aveiro é uma competição não incluída, repito, não incluída no calendário oficial e foi pensada exclusivamente para incrementar a presença das senhoras nos eventos sociais da colombofilia. O seu regulamento foi concebido a partir das segundas equipas que os colombófilos há muito incestam em quase todas as coletividades e não, como foi dito, como agente motivador dessas inscrições e assim proporcionar dinheiro para a associação. É algo preferencialmente vocacionado para a vertente sociocultural, logo, no aspecto desportivo, contém imperfeições que são desvalorizadas no exato contexto em que está inserido. No fundo, idealizou-se o aproveitamento dessas segundas equipas para criar uma competição simbólica entre as senhoras familiares de colombófilos e motivar a sua presença na gala distrital. Importa ainda esclarecer que a Associação suportou os custos das lembranças distribuídas às senhoras nos vários campeonatos, já organizados até esta data, e como participou sempre, dentro das disponibilidades financeiras, no custo da própria refeição, chegando mesmo a suportar a totalidade desse custo em algumas situações. Tanto quanto sabemos, nenhuma outra associação distrital faz ou fez algo do género. Tanto quanto sabemos também, existem coletividades que organizam o seu próprio campeonato feminino, como é o caso da coletividade de Esgueira, e não esteve à espera da associação para fazer o seu.
Longe de nós estarmos a limitar o direito que cada um tem de se manifestar ou expressar as suas ideias. Mas dizer mal da associação por dizer é uma coisa redutora da imagem e prestígio de qualquer pessoa, muito mais quando se trata de alguém que se propõe a apresentar algo novo ou a criar algo diferente. Por hoje é tudo, um abraço para todos e até para a semana. A voz da Associação por Luís Silva, semanalmente, nesta edição do Nação Colombófila. Avanço com mais resultados para depois fecharmos esta edição de hoje. Grupo Colombófilo de Valmaior, prova de Granada, primeira posição para Armando e Marco Alho, com média de 1.221 metros por minuto. Segunda posição para Fernando Alves, terceiro para Luís Silva, quarta posição para Pedro Alves, quinto para Germano Silva. Na classificação geral dos concorrentes deste grupo colombófilo, vamos aos 5 primeiros. Primeiro Fernando Alves, segundo Luís Silva, terceiro José Silva, quarto Germano Silva e quinta posição para Artur Coelho. Estes os 5 do grupo colombófilo de Valmaior. Olhamos para a Sociedade Colombófila Recreativa e Cultural de Travanca. Primeiro lugar para Correia e Terra, com média de 1.203 metros por minuto. Segundo lugar, Adelino Silva, que ocupa também a terceira posição. Quarto para Joaquim Pinto, quinto para Luís Maia. Na classificação geral dos concorrentes, a primeira posição para Correia e Terra, segundo para José Ribeiro, terceiro Loja do Canário Sade, quarto Armando Santos, quinto para Joaquim Santos, os 5 da Sociedade Colombófila Recreativa e Cultural de Travanca, Santa Maria da Feira. Paulo, vamos para o fecho do programa de hoje. Antes de pedir uma mensagem final aos nossos convidados de hoje, queria aproveitar então até de certa forma a rúbrica para perguntar ao Sr. Luís, relativamente às condições meteorológicas que estão então previstas para o próximo fim de semana, se há alguma coisa que esteja a ser preparado, porventura a solta ser mais cedo, o que é que está a ser, aproveitando que está cá obviamente questionado relativamente a essa possibilidade, dado que sem dúvida tudo tem apontado que a partir de amanhã vai vir uma vaga de calor, que lá está, vai ser um contraproducente com o que tem sido a panagem nos últimos tempos. O que é que está a ser preparado para então a prova de domingo? Pronto, nós naturalmente que não temos que tomar nenhuma medida assim excepcional. Por norma, os carros passarão ou levarão água, mas é nossa convicção que não vai ser necessário, a menos que ocorra alguma situação excepcional. Portanto, pensamos que tudo será feito no sentido de colocar os pombos soltar os pombos o mais cedo que seja possível, porque isso de facto será mais benéfico do que até ter ali água à disposição e atrasar a solta para dar água aos pombos. De todo modo, é ainda cedo. Nós sabemos que vai haver, que as temperaturas vão subir assim repentinamente. Por norma, na semana em que isto acontece, por norma, há sempre problemas. Não estou a dizer nada de novo aos colombófilos. Os colombófilos sabem bem do que é que eu estou a falar. Sobretudo se a temperatura mínima subir assim muito, como está previsto até perto dos 20 graus, isto são avisos que estão no site já da Federação. Nós temos que ter algumas preocupações, mas grande parte do trabalho também tem que ser feito pelos colombófilos em casa, não é? Tem que ter isso em consideração, e toda a gente sabe o que é que deve fazer portanto os pombos têm que beber, têm que ser bem alimentados e têm que beber bem em casa antes de irem para a prova. De resto, pronto, a Associação fará tudo aquilo que é habitual fazer para preservar a integridade dos pombos. E pronto, amanhã vamos ter de facto a nossa reunião semanal, e esse assunto vai ser objeto de uma análise mais demorada, com mais elementos na altura do que aqueles que estão disponíveis agora. E pronto, penso que é apenas um alerta, não há de ser nenhuma situação de risco extremo, é apenas uma situação de alerta que nós deixamos aos colombófilos, porque também eles têm que se preocupar com isso. E agora eu gostaria de uma mensagem final, de uma ronda final para vocês os três, e uma mensagem para os colombófilos e não só, para quem esteja a ouvir porventura da Vila da Branca, dado que foi isso que vos trouxe cá, e agradecer obviamente uma vez mais a vossa vinda cá ao Nação Colombófila, que
deslocaram da Vila da Branca, é neste especial de destaque à freguesia da Branca e aos colombófilos da Branca, que estão aqui representados por vocês três, uma última mensagem, e começaria então por Sr. Armando Messias. Pois eu renovo o que disse no princípio, agradeço ao Rádio Clube da Feira o programa que fez sobre a Vila da Branca, e aos colombófilos, meus amigos da Branca e não só, desejo-lhe, portanto, um bom concurso para o próximo fim de semana, que não percam pomos, porque com o calor pode-se ir a perder pomos, e não tenho assim mais nada especial a dizer. Portanto, às pessoas da Branca que porventura me estejam a ouvir, o meu cunhado possivelmente, um abraço e tudo de bom para vocês também. Obrigado. Sr. João Lemos, a palavra é sua. Desejo uma boa noite. Muito obrigado por me terem convidado para virem mais uma vez aqui ao vosso estúdio. E um abraço de João Lemos para todos os colombófilos da zona da Aveira e não só. É que todos aqueles que eu conheço. Boa noite para todos. Sr. Luís, a palavra é sua. Pois eu sou daqueles que gostam muito da sua terra e agradeço-vos muito o facto de terem feito um programa sobre a Branca. A Branca tem realmente muitas coisas boas, e de facto merece destaque, sobretudo porque, como o Paulo disse há pouco em off, descobriu na Branca coisas que não fazia ideia que existissem. A Branca é uma terra de gente boa, e é uma terra que tem sido liderada por pessoas boas, que têm tido a preocupação e a sensibilidade para proporcionarem à população as coisas boas que outras terras, porventura mais teoricamente mais ricas, teoricamente mais evoluídas, têm. E nós temos lá isso tudo. Portanto isso é de facto uma coisa que me apraz registar. Eu não sou daqueles que participa muito diretamente nas atividades da terra, de facto não sou. Talvez um pouco também por causa dos pomos, eu tenho dedicado o meu tempo livre aos pomos, se calhar mais fora da Branca do que propriamente da Branca, mas tenho muito orgulho de ser de lá e tenho muito orgulho nas pessoas que de facto têm feito da Branca aquilo que ela é. E pronto, a Branca é de facto uma família muito unida, muito ciente de que a terra ainda é um valor. A terra onde nós vivemos ainda é um valor, vai-se perdendo, mas ainda é um valor. E a Branca tem de facto coisas boas e pessoas boas. Na parte que diz respeito à colombofilia, que é o desporto que nos leva todo o nosso tempo disponível, eu também gosto muito de ser colombófilo, e portanto vou procurar continuar a fazer o que tenho feito até aqui, e se o conseguir não farei má figura, ao lado de todas as pessoas também que na Branca se dedicaram a outras atividades desportivas ou outras atividades culturais. Eu penso que nesse aspecto tenho dado o meu contributo, e penso um contributo positivo. Sobre a prova de domingo, pronto, para além daquilo que foi dito, o calor é de facto um inimigo dos pombos, como também é a chuva, e como também é o vento, e como também são muitas outras coisas, mas nós vamos ultrapassar isso tudo, vai correr tudo bem, e porventura os colombófilos da Branca vão ter bons resultados no contexto concelhio e eventualmente distrital. Um abraço para todos e muito obrigado também pelo vosso convite. Muito obrigado, nós agradecemos obviamente a vossa presença cá no nosso Nação Colombófila, agradecer-vos mais uma vez a todos, uma freguesia muito rica no que diz respeito ao associativismo. Tivemos já vários exemplos durante o dia de hoje e vamos ter ao longo desta semana, e fica obviamente um abraço para todos os ouvintes que nos estão a ouvir da Branca, e não só para todos os colombófilos, como é natural. Dizer que no próximo domingo estarei então a acompanhar essa
essa 11ª prova do calendário da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro. Estarei no Pombal de António Henriques Rebelo, São Roque, que concursa na coletividade no grupo colombófilo de Azemães. Estarei então a acompanhar a par e passo essa 11ª prova do calendário da Associação Colombófila do Distrito de Aveiro. E para todos então, continuação de uma boa noite então, até o próximo Nação Colombófila de hoje a 8 com novos convidados. Exatamente, nós fechamos também com mais resultados da prova de fim de semana, como rodapé, na Associação Colombófila de Carregosa, a primeira posição da prova de granada de fundo para António Silva, com média de 1.186 metros por minuto. Segunda posição para Fausto Aguiar, terceiro para uma senhora, Sandra Valente, quarto para José Oliveira, quinto para António Silva. Na classificação geral dos concorrentes desta coletividade, olhamos os primeiros 5, Alfredo Oliveira na primeira posição, Mário Melo na segunda, José Vinha no terceiro lugar, Manuel Ferreira na quarta posição e Albino Oliveira na quinta posição da Associação Colombófila de Carregosa, Oliveira de Azemães. Vamos para os resultados da Associação Recreativa Colombófila de São João de Ver. Primeira posição para Jorge Gomes, média de 1.169 metros por minuto. Segundo lugar para Rui Lopes, terceiro para Jorge Gomes, quarto para Fernando Fonseca, quinto para Emanuel Aleixo. Na classificação geral dos concorrentes, primeiro lugar para Augusto Gomes, segundo António e Roberto, terceiro para Fernando Costa, quarto para Teixeira e Ricardo, quinta posição para José Jesus. Estes os 5 da Associação Recreativa Colombófila de São João de Ver. Estamos no final desta edição de hoje do Nação Colombófila, com a promessa que já foi feita e, como sempre, de voltarmos na próxima semana com outros convidados, outros protagonistas. Antes, porém, no próximo domingo, o acompanhamento de mais uma prova em 104.7 e também em radioclubedafeira.pt com os resultados na hora. Por agora é tudo. Boa noite. Continuação de uma boa semana. Café Maia, um ponto de encontro dos colombófilos. Há mais de 60 anos a servir com distinção quem o procura. Serviço de snack bar e petiscos a toda a hora. Visite-nos. Café Maia, no Largo da Capela, em Maceira de Sarnes, com o telefone 256-286-488. O mundo colombófilo deseja-lhe boa campanha 2012. Divirta-se a praticar colombofilia. Um nome que já soa do Minho até ao Algarve. Active Life, a nova linha de misturas para pombos da Vercelaga. Novas fórmulas, novos formatos e novos preços. A Active Life Sport já está no mercado com descontos de introdução especiais. E mais ainda, Active Life permite-lhe adquirir agora um espetacular calendário colombófilo. Active Life, da Vercelaga, a ração que combate a crise e que lhe traz vitórias. Active Life, Vercelaga. Os protagonistas, as sociedades, os colombófilos da região, na RCF, a rádio de todas as emoções. Nação Colombófila. Todas as terças-feiras, a partir das 21 horas, em 104.7 FM ou em www.radioclubedafeira.pt. Nação Colombófila. Simplesmente única.